Oi, oi, oi! Quanto tempo! Finalmente estamos juntos novamente. PamiCast no ar, vem comigo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só que bacana, tô aqui gravando novamente e a minha ideia era fazer um podcast pelo menos por semana. E eu tenho conseguido, gente, não soltar bem certinho toda semana, mas com esse de hoje eu completo 4 podcasts nesse mês, então a gente tá no lucro, viu? E eu tô super feliz, porque eu ainda tô na curva de aprendizagem, né? Eu ainda tô aprendendo a fazer tudo isso, mas tá bacana. Eu tô recebendo os feedbacks das pessoas mais próximas a mim, porque o legal dessa rede social é que você não precisa se preocupar, né, com os números, com os likes, com os comentários, com os compartilhamentos, nada disso é preocupação. Então é legal que os feedbacks que eu tô recebendo são de pessoas muito próximas a mim, que estão me ajudando até a melhorar para vocês, sabe? E eu tô feliz por isso. Hoje eu mudei um pouco a forma de falar, assim, é um assunto diferente que eu vou falar com vocês. Em vez de eu contar uma história ou trazer um ponto de vista sobre determinado tema, hoje eu quero compartilhar 10 aprendizados da minha vida, gente, com vocês. 10 aprendizados que fizeram e fazem toda a diferença no meu caminhar, né? E eu tenho certeza que isso vai agregar para você também, porque o meu objetivo aqui é esse, compartilhar algo, né, que vá agregar na sua vida, assim como agrega ou agregou na minha. E esse tema não seria diferente, então vamos começar 10 aprendizados da minha vida para você. E o aprendizado número 1, gente, é ter objetivos, mas focar no processo. Isso eu fiz durante toda a minha vida, foi uma coisa que nasceu em mim, eu não sei explicar, não é algo que eu aprendi com alguém, mas eu sempre fiz isso e sempre deu muito certo, porque todos os meus objetivos sempre são alcançados. E quando eu quero falar ter objetivos, mas focar no processo, é porque é o processo que te faz chegar no objetivo. Então, quando eu tenho um objetivo, é o processo que eu crio para chegar naquele objetivo que ocupa a minha mente, que ocupa meus dias, que ocupa minhas ações. É ele que é importante para mim, porque eu sei que se eu executar esse processo, eu vou chegar onde eu quero. Então, quando eu tenho um objetivo, gente, eu respiro esse objetivo desde o meu acordar até o meu dormir. E muitos dos meus objetivos não foram rápidos para serem realizados. Muitos até levaram anos, mas eu nunca desisti. Desistir não faz parte do meu vocabulário quando eu quero alguma coisa, sabe? E então eu quero reforçar com você que é importante sim você ter os seus objetivos, mas o foco você dá no processo, porque ele que te leva a alcançar um objetivo. E agora a gente vai para o segundo. O segundo aprendizado que eu quero compartilhar com vocês é depender o mínimo possível dos outros, ou nada. Quanto menos você depender dos outros, mais fácil vai ser a sua vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente coloca no outro a realização de algo nosso, né? E aí você não alcança, e aí você não faz, e aí você espera, e aí você se frustra. A frustração, gente, ela tá muito ligada a isso. Então, eu demorei muito para aprender isso na minha vida, porque eu era uma pessoa muito dependente. Eu só ia pra academia se uma amiga ia pra academia comigo, porque eu não ia sozinha pra academia, porque era muito chato. Eu só fazia uma viagem se uma amiga fosse comigo, porque eu não faria uma viagem jamais sozinha, porque, meu Deus, que chato que seria e tal. Quando eu larguei isso de mão, gente, a minha vida fluiu de uma forma sem igual, sabe? É muito importante você saber aprender a fazer as coisas sem depender dos outros. E o mais legal de tudo isso é que você se frustra muito menos, sabe? Por quê? Porque quando você fica esperando pelo outro,
as chances de você se frustrar são muito grandes, porque você está colocando no outro algo que você quer, sabe? Então tente fazer as coisas sem dependendo o mínimo possível de alguém. Tudo que você conseguir fazer dessa forma, você vai evitar frustrações. E vale muito a pena, muito mesmo. E o terceiro aprendizado que eu quero compartilhar com vocês, ele casa com o segundo, na verdade, ele é um complemento do segundo, que é você aprender a aproveitar a sua própria companhia, você aprender a gostar da sua própria companhia, você aprender a ficar feliz consigo mesmo, sabe? É muito importante isso, é muito importante. Eu demorei muito também para aprender isso por conta do segundo ponto que eu falei para vocês, porque eu era muito dependente dos outros, então, consequentemente, eu não aproveitava a minha própria companhia. E quando eu aprendi a gostar de estar comigo mesmo, eu adoro fazer coisas sozinhas. Não quer dizer que você vai fazer as coisas sozinho o resto da sua vida. Mas é muito bom você aproveitar a sua própria companhia. Nossa, eu amo ir numa loja sozinha, eu amo ir no mercado sozinha. Eu também gosto de ir com companhia, mas hoje eu aproveito o meu tempo sozinha. Se eu tô sozinha em casa, eu gosto, sabe? Não é uma coisa assim, ai, fico solitária, nossa, solidão. Não tem isso. Quanto antes você aprender a gostar da sua própria companhia, mais fácil e melhor vai ser a sua vida, sabe? Você não pode ser uma boa companhia para o outro se você não consegue gostar da sua própria companhia. Então, aprender a conviver consigo próprio é muito importante e é libertador. Esse aprendizado, gente, coloquem em prática. Se você é uma pessoa muito dependente dos outros, se você não consegue fazer nada sozinho, tente se acostumar, porque você não vai aprender do dia para a noite, mas você tem que tentar. Se você não tentar, você vai continuar o resto da vida deixando de fazer coisas que gostaria, porque você não consegue lidar com a sua própria companhia, sabe? Então mude isso hoje mesmo, porque vale a pena. E o quarto aprendizado, gente, é não criar expectativas que não dependam unicamente de você. Por quê? Porque isso também está ligado à frustração, gente. Nós temos que parar de colocar no outro as nossas expectativas, achando que tudo e todos precisam agir a nosso favor, a fazer as coisas da forma que a gente gostaria. Cada pessoa é uma pessoa. E o mundo não gira, em torno somente da gente, não gira, aquele ditado que fala, não gira em torno do seu umbigo. É muito verdade isso. Eu vejo que a maioria das frustrações hoje em dia, a maioria mesmo, ela tá ligada a relacionamento e ela tá ligada ao fato das expectativas que você cria. Quando você não cria expectativas, você não se frustra. Além de relacionamentos, isso vale para a sua vida em todos os aspectos, em todos os cenários, sabe? Não crie expectativas que tal coisa vai ser executada de determinado jeito, que tal coisa vai acontecer assim, que tal pessoa vai fazer isso, que tal... Não crie essas expectativas, porque aí você não se frustra, sabe? E o quinto aprendizado que eu quero compartilhar com vocês, eu demorei muito tempo para aprender, porque eu me preocupava muito em julgar, em pouco em fazer. E Deus foi muito generoso comigo sempre, mas depois que eu coloquei esse em prática, esse aprendizado, a minha vida mudou, gente. E esse aprendizado é o seguinte: devolver o que é de Deus, o que não te pertence, sabe? Hoje eu sou muito fiel a Deus, mas eu não fui assim a minha vida toda. Eu demorei para entender que 10% do que eu ganhava deveria ser devolvido para a obra de Deus continuar nessa terra. E eu faço isso, como eu falei, eu sou fiel a Deus, e não é só que Deus nunca me deixou faltar nada, porque de fato Ele nunca me deixou faltar nada, mas depois que eu comecei a ser fiel de uma forma que eu nunca tinha sido, já faz muitos anos isso, tá, gente? Deus me fez muito mais próspera. Às vezes, eu não sei explicar para vocês, sabe? Mas eu sou muito próspera.
Eu sou muito próspera na minha vida e eu não tenho dúvidas absolutas que Deus que faz isso na minha vida. Por quê? Porque eu devolvo o que é dele, a obra dele precisa continuar nessa terra, mais pessoas precisam conhecer o amor de Deus. E sim, gente, custa dinheiro, né? Então 10% de tudo que eu ganho eu devolvo, e isso tem me feito cada vez mais próspera. E Deus falou muito no meu coração, porque eu julgava demais sobre isso, eu julgava a igreja que eu fazia parte, e eu aprendi que eu não tô aqui para julgar, eu tô aqui para cumprir o que Deus deixou para eu cumprir, sabe? Deus conhece cada coração e Deus conhece cada intenção. Então o importante é eu fazer por mim, pensando com que a minha intenção do meu coração, ela é boa, fiel, perfeita e agradável a Deus. Esse aprendizado, gente, levou anos para ser uma coisa natural na minha vida, e o Espírito Santo falou muito no meu coração, sabe? E eu sou muito fiel a Deus, e Deus me faz cada dia mais próspera ao ponto de eu pensar assim, como pode tanto, sabe? Como pode, Deus, você me dá muito, você me dá demais, você me dá muito mais do que eu espero sempre. E assim é a minha vida, porque eu sou fiel a Ele. Então, se você não é fiel, pense nisso com carinho, cada um tem o seu tempo, sabe? Mas é importante você deixar Deus tocar o seu coração, e Ele vai te mostrar, assim como Ele mostrou para mim, né? De uma maneira muito inusitada, Ele me fez acreditar que eu precisava sim cumprir o meu papel nessa terra, e eu tenho feito isso. E o sexto aprendizado, gente, ele é tão simples que muitas vezes a gente esquece de fazer, que é ser grato pelas pequenas coisas. É muito comum a gente agradecer pelos grandes feitos na nossa vida, pelas grandes coisas que acontecem. Muitas vezes as pequenas passam batida aos nossos olhos, mas as pequenas coisas são as mais importantes, porque são aquelas que fazem você ficar de pé todos os dias, sabe? É muito importante você conseguir olhar para os detalhes da sua vida, para o cuidado de Deus em cada coisa. Se você ouve, se você vê, se você consegue comer, se você não está numa cama de hospital, se você consegue caminhar, se você consegue pagar as suas contas, se você tem um trabalho para ir, se você tem um carro, se você consegue pagar um ônibus. Muitas vezes a gente esquece de olhar para o tanto que a gente tem. Sabe, a gente tem tanto nessa vida, a gente tem muito mais do que a gente precisa, e a palavra de Deus diz que Ele nunca deixa faltar nada pra gente do que é necessário, né? Quando a gente pede pra Ele, Ele não vai deixar faltar o que é necessário, só que a gente tem muito além do necessário, e mesmo assim a gente não enxerga. Muitas vezes o nosso coração tá tão cheio de insatisfação que a gente não consegue ver tanta coisa boa que tem no nosso dia a dia. E tá na hora de começar a agradecer, ser grato pelas pequenas coisas. Quando você amanhece, acorda o dia agradecendo, a sua vida ela se torna muito mais leve, muito mais prazerosa. Você consegue dar muito mais valor a ela, porque você consegue ver esse valor, sabe? Então, se você não tem esse hábito ainda de ser grato pelas pequenas coisas, eu quero te contar que esse aprendizado, ele faz muita diferença na minha vida. Ele deixa a minha vida muito melhor, sabe? Muito melhor. Um coração grato, gente, não tem nada assim que vai te trazer maior satisfação do que a gratidão pelo que você tem, sabe? E agora a gente vai pro 7. Esse aprendizado 7, eu vou contar para vocês que foi o que eu mais demorei a aprender na minha vida. Nossa, como foi doído aprender isso, Mas quando eu aprendi, levou só 38 anos, gente. Eu tenho 38 anos, eu aprendi a fazer isso esse ano. E eu poderia ter aprendido isso tão antes se eu tivesse tentado, mas eu não tinha coragem. Me faltava coragem de tentar, sabe? E aí eu vivia muitas vezes
triste, chateada por algumas coisas por conta de não conseguir dizer não. Então o 7º aprendizado é falar não para o que você não quer, porque não te faz bem, pelo que não faz parte da sua vida, porque, cara, se você quer dizer não, você tem que dizer não, sabe? E eu dizia assim, eu era esse tipo de pessoa, que eu nunca dizia não pra ninguém, porque eu não queria frustrar ninguém, eu não queria deixar a outra pessoa triste, então eu falava sim pra tudo. Só que muitas vezes que eu falava sim pro outro, eu tava falando não pra mim, porque eu não queria fazer aquilo, eu não queria, ter aquilo, eu não queria, enfim, eu não queria. E eu dizia sim, gente, eu não conseguia dizer não. Eu tenho 38 anos, eu levei 38 anos para dizer não. Eu sei que 2020 vai ser um ano lembrado na memória da maioria como um ano ruim, né? Mas para mim vai ser, na minha memória, ele vai estar como o ano que eu me libertei, o ano que eu mais disse não na minha vida. E o ano mais libertador, porque dizer não para algo que você não quer é muito libertador. Ele te traz uma paz. É tão ruim você fazer algo somente para agradar alguém, sabe? E você não quer fazer aquilo. E você não quer, de repente, trabalhar naquilo, você não quer, de repente, ir naquele lugar, você não quer, de repente, fazer aquilo, não faça. Diga não. Quanto antes você conseguir praticar o não, antes você vai ter essa paz na sua vida. Eu demorei demais, mas ele tá na minha listinha dos 10 aprendizados porque eu aprendi. Graças a Deus eu aprendi. E o 8º aprendizado é: se preocupe em agradar a Deus. Esse aprendizado eu já pratico há muitos anos, mas o meu problema é que eu me preocupava em agradar a Deus e a todo mundo também à minha volta, né? E aí que vinham minhas frustrações. Mas quando você se preocupa em agradar a Deus, primeiramente a Deus, a Ele, unicamente a Ele, você automaticamente você tá agradando o que é importante, sabe? Porque o maior dos mandamentos de Deus é o amor, né? A Ele e o amor ao próximo. Então, se você consegue agradar a Deus, quer dizer que você está cumprindo esses mandamentos, porque se você não está agradando a Deus. E essa é a minha perspectiva de vida, sabe? Eu tô agradando a Deus, então é isso que importa. Ninguém agrada a todo mundo, né? Você nunca vai ser uma pessoa que vai agradar a expectativa de 100% das outras pessoas, porque não é para isso que você está na Terra. Mas você tá aqui para agradar a Deus. E se você se preocupa com isso, basta. E o 9º aprendizado é se preocupar mais em ser do que ter. Infelizmente, né, no nosso país, a sociedade em si, ela trabalha em cima do ter e não do ser. Quando você tem uma experiência fora do país, você consegue perceber muito mais isso, sabe? Mas ter não é importante. Ser é importante. A tua riqueza, ela não está em bens materiais. A tua riqueza está em quem você é, no seu caráter, no seu coração, né? Então a gente tem que parar de se preocupar em ter. Por que você quer ter isso, ter aquilo, ter aquele outro? Por quê? Você está esquecendo de ser e está tão preocupado com o ter que a sua vida às vezes não vai para frente. Isso eu já aprendi faz muito tempo, graças a Deus também, e é muito importante. É muito importante você saber que você tem que construir valores para o céu, para a sua vida eterna, porque é lá que você vai morar, sabe? E os bens da terra, eles vão continuar aqui. Isso não tem valor para Deus. O que tem valor para Deus é quem você é. Então se preocupe em ser muito mais do que ter. Esse aprendizado, ele é um aprendizado de ouro para mim, sabe? Eu espero que seja para você também. E chegamos no último aprendizado desses 10 aprendizados da minha vida que eu separei hoje para compartilhar com vocês. E esse 10º aprendizado
Eu acho ele muito lindo, gente. É fazer o bem em segredo. Ai, mas não, você tem que falar quando você faz o bem, porque você motiva outras pessoas a fazerem o bem. Eu sei que tem gente que fala isso, eu entendo, mas eu quero explicar para você por que eu entendo que você tem que fazer o bem em segredo. Você pode fazer o bem também sem ser em segredo, mas muitas vezes a gente faz o bem em busca de uma aprovação, em busca de um afeto, de um afago no nosso ego. E quando você faz o bem esperando isso, o seu bem que você está fazendo, ele não está sendo sincero, entende? Quando você faz o bem em segredo, sem a outra pessoa saber que você fez algo por ela, aí sim você está deixando o seu ego de lado e você está sendo sincero e generoso. E praticar o bem, praticar a generosidade alegra demais o coração de Deus. Então eu queria te motivar a fazer o bem em segredo, deixar todo o ego do seu coração de lado, todo essa busca de aprovação, essa busca, incessante que se tem nos dias de hoje, e fazer algo por alguém em segredo. Se você nunca fez isso, faça, porque é muito bom. É muito bom mesmo fazer o bem. Eu amo fazer o bem, eu amo ajudar meu próximo, e eu amo muito ajudar o meu próximo quando ele não sabe que sou eu que estou ajudando, sabe? Eu gosto muito de ajudar também desconhecidos, que facilita também um pouco para você fazer isso em segredo. Mas é muito bom, se você pode. Às vezes a gente pensa, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ajudar? Gente, ajudar o próximo, fazer o bem não está ligado somente a dinheiro, não. Você pode fazer o bem de várias formas. Deus deu um dom para cada pessoa. Às vezes o seu dom a outra pessoa não tem, você pode fazer um bem dessa forma, sabe? Tem tantas formas de fazer o bem. Eu sempre falo que quando você quer, você vai achar uma forma de fazer. Mas não deixe de fazer o bem, às vezes, em segredo, para você deixar todo o seu ego de lado, de fora de tudo isso. E aí você vai ali na forma mais genuína de ser. A sua generosidade genuína, ela vai crescer, nascer no seu coração, sabe? E quanto mais você faz, mais você vai querer fazer, e é muito gostoso, muito mesmo. E terminamos aqui os 10 aprendizados da minha vida que eu passo para a sua nesse momento através desse podcast. Eu espero de verdade que isso possa motivar você, que esses aprendizados possam agregar na sua vida, assim como eles agregam na minha. Eu adoraria que alguém tivesse me falado isso. Alguns, como vocês viram, eu aprendi muitos anos eu demorei, na verdade, muitos anos para aprender. Outros já nasceram comigo, outros eu aprendi mais rápido, mas esses 10 aprendizados, eles fazem diferença na minha vida até hoje. Então eu motivo você a praticá-los, assim como eu faço. Um beijo no coração, uma excelente semana e fiquem com Deus. Até mais, pessoal!